sentido do fio do tecido? Será que ele causa alguma diferença na hora de cortar e também de vestir a máscara de proteção? Essa é uma questão que quase ninguém se deu conta e é por isso que eu resolvi fazer essa aula para a gente discutir juntas se isso é relevante ou não. Só um aviso antes de eu começar essa aula. Se tu tá fazendo para vender, eu aconselho fortemente que tu assista esse vídeo até o final, porque eu tenho algumas dicas que eu tenho certeza que vão mudar o teu mindset sobre vendas. Se tu tá boiando nesse assunto, não se preocupe que agora eu vou te situar. É assim, o tecido, ele é geralmente composto por dois tipos de fio. Os fios na vertical do tear e os fios na horizontal. Os da vertical, eles podem ter o comprimento que a gente quiser, porque eles vão ser enrolados no rolo na tecelagem. Isso se chama urdume. E eles são geralmente muito rígidos, porque eles precisam ser bem tensionados para depois vir o fio na horizontal, ou seja, a trama, e aí ela faz assim, como se fosse isso aqui, sabe? Ele fica assim, passando por cima e por baixo. E por isso que na horizontal a trama tem uma certa elasticidade, mesmo se o tecido for um pouco mais rígido, como a tricoline que a gente usa tanto nas máscaras. Na prática funciona assim. Quando a gente vai comprar no rolo, a gente tem esses fios aqui bem na lateral, que chama ourela. A ourela pode ser, assim, às vezes ela é branca com algumas informações de fabricante ou a marca do tecido, ou até algumas bolinhas mostrando as cores presentes naquela estampa. Às vezes a ourela é da mesma cor do tecido, mas ela é facilmente identificada por esses pelinhos. Às vezes não tem tantos pelinhos, mas tem alguns furinhos pequenininhos. E essa parte tem que ser descartada na hora da confecção, porque imagina, fica muito feio a gente fazer uma roupa que a lateral assim apareça a ourela, certo? Ok, identificado onde está a ourela, a gente já sabe que o urdume, ele é paralelo à ourela, ou seja, esse tecido aqui tem os fios rígidos aqui na vertical também, paralelo a ela. Ou seja, se eu esticar aqui, ó, ele não cede tanto. Agora, se eu pegar no sentido da trama, lembra que a trama é o que passa no tear assim? Aí, ó, olha como ele estica mais. Tá vendo? Então ele tem uma certa diferença. Na confecção, a gente tem que sempre cuidar o sentido do fio na hora de posicionar o molde em cima do tecido. Por quê? Eu preciso colocar, por exemplo, eu tenho um molde de calça, né? As pernas são assim na vertical, então eu vou sempre posicionar de maneira que as perninhas fiquem sempre paralelas à orelha. Dá pra entender? Dessa forma, eu vou dar uma melhor folga de vestibilidade, ou seja, quando a gente for precisar sentar, se ajoelhar, eu sei que o sentido do fio está na vertical, ou seja, isso significa que a elasticidade está na horizontal. E isso traz mais conforto na hora de se vestir. Até mesmo uma camiseta, se tu tiver de camiseta, pega ela aí pra tu ver. Ela vai esticar menos aqui e muito mais aqui. Porque assim eu consigo, né, ter, ó, quando eu preciso abraçar, cruzar os braços, eu preciso dessa elasticidade na horizontal. Tá dando pra entender? Tá bom, Elisa, mas e agora? O que que isso tem a ver com as máscaras? Quando a gente vai vestir um rosto, a gente não precisa dessa elasticidade na horizontal, porque a gente não faz movimentos que precisa ceder o tecido, tu entende? Mas tu precisa muito mais dessa elasticidade na vertical, por causa da fala. Quando a gente vai colocar essa máscara aqui, é muito mais prudente que o fio do tecido esteja ao contrário, para que a trama ceda nesse sentido, porque assim eu consigo ter uma fala melhor, ó. Eu fico abrindo e fechando a boca e o tecido faz essa folga, tá vendo? Ao contrário do que se ele tivesse no outro sentido, no que eu abrisse e fechasse a boca, ele ia acabar ou descendo aqui do nariz ou subindo aqui, deixando meu queixo de fora. Tá dando pra entender? Ok, e no tricoline, como é que fica? Já que ele tem um pouco menos de elasticidade. Assim, eu fiz muitas máscaras com o sentido do fio como se fosse na confecção. Por exemplo, esse aqui, ele vai ceder muito mais assim do que na vertical. Aqui ele não cede nada. São coisas que eu fui me dando conta depois, pensando, né? Como é que eu consigo vestir um rosto da melhor forma? E também, mesmo se eu tivesse me dado conta disso antes, eu não ia inverter a minha estampa, porque eu gosto de ter a florzinha ali virada pra cima, ou também as minhas pin-ups, né? Eu fiz máscara com esse tecido e eu não queria deixar as pin-ups de lado. Então, aí é da tua escolha, tu vê. Se tu tiver um tecido que, ok, como esse aqui de bolinhas, que tanto faz, ele não tem pé, né? Não tem cabeça pra cima, pra baixo, de repente fica mais legal tu colocar o corte sim, pensando nessa elasticidade vertical, certo? Agora, assim, olha, Elisa, tenho aqui um monte de tecido e eu quero que isso seja um diferencial, que ele vista muito melhor um rosto e eu quero usar tricoline. Como é que eu faço para isso ficar mais com essa elasticidade na hora da fala?
Para isso existe o corte no viés, que é o seguinte: tu vai posicionar o teu molde na diagonal, como se fosse assim, ó, neste sentido assim, entendeu? Ele não é nem na vertical, nem na horizontal, ele vai ficar enviesado, como se fosse assim, ó, tu vai ocupar bem a diagonal mesmo. Por quê? Faz o teste agora aí, pega um tecido de tricoline e puxa na lateral, tu vai ver que ele cede um pouquinho. Puxa na vertical, ele não vai ceder nada. Agora puxa no viés, na diagonal, assim, ó. Olha como ele cede mais. Tu entendeu? Esse tipo de corte, ele é muito usado na confecção, por exemplo, de moda plus size. Por quê? Porque ele deixa mais fluido, ele gasta muito mais tecido, sim, porque acaba que essa ponta aqui, por exemplo, vai fora, é muito difícil a gente conseguir aproveitar, mas o caimento numa roupa cortada no viés é completamente diferente. Eu ainda não fiz nenhum teste, tá? Então se tu falar, Elisa, como é que é uma máscara cortada no viés? Não fiz, eu simplesmente tive essa ideia, resolvi ligar a câmera aqui pra te contar que possivelmente, aí quem for fazer esses testes depois me conte, por favor, que eu vou adorar saber, mas possivelmente uma máscara cortada no viés vai ter melhor elasticidade. Aliás, aí tu tem que deixar a elasticidade assim, né? Ele precisa fazer isso aqui e possivelmente ele vista melhor, certo? Então, caso tu vá oferecer esse corte no viés para dar uma melhor vestibilidade e encaixe na máscara do teu cliente, é óbvio que tu precisa colocar isso no custo do teu produto. Tu não pode calcular que uma máscara utiliza 20 por 25 de tecido. Não é só isso, tu tem que considerar aquele triângulo que saiu fora daquela parte diagonal. Tu tem que contar todos os cantos, toda a área. Tu consegue entender? Esse produto é uma linha premium. Tu pode manter oferecendo ali as tuas mais baratas ou uma linha básica, digamos. Mas no momento que tu oferece estampas diferenciadas com outro valor ou um corte como esse no viés, tu precisa sim contabilizar. Eu sei que quando a gente fala de máscaras, todo mundo diz, tem que doar, tem que fazer mais barato, porque é um item de saúde, vamos ser solidários uns com os outros. Sim, para essas pessoas que precisam e não têm condições, tu pode sim fazer para doar. Mas o que eu tô falando tem gente que vai começar a comprar máscara porque acha bonito, vai colecionar máscaras. Eu mesma já tô uma colecionadora, eu tenho de todas as cores e tô fazendo pra mim cada vez mais bonito, porque é o nosso novo sorriso. A gente vai parar de comprar batom, mas a gente vai comprar máscara. Essas pessoas que vão querer algo mais qualificado, elas têm condições de pagar. São pessoas que às vezes vão no cabeleireiro e gastam, sei lá, R$70 numa escova, vão gastar em manicure. E dessas pessoas, não é que tu vai cobrar mais caro, mas tu pode pensar num produto mais qualificado para que tu consiga lucrar mais. Por que não? Não faz mal. Agora, ninguém vai falar das empresas de calças jeans que, que horror, calça jeans é R$800. Isso aí tá tudo na marca, na qualidade. Se tu for ver o custo de uma calça jeans, ela não passa de R$100, não passa nem de R$50, porque é zíper, botão metálico e 1 metro e pouquinho de jeans. Consegue entender? Aí a gente fala de máscara, meu Deus, ninguém pode lucrar com isso. Mas eu tenho muitas alunas, e se tu é uma delas, uma das minhas seguidoras, que tá fazendo isso como única fonte de renda da família, começa sim a pensar no quesito diferenciação, qualidade, estampas bonitas, um corte no viés. Por que não? Por que não cobrar mais caro por causa disso? Tu tá oferecendo uma qualidade e toda qualidade pode ser paga, porque tem público para isso. Certo? Não vamos pensar pequeno, a gente pensa sim nas pessoas que precisam, mas também a gente vai pensar nas pessoas que querem se enfeitar. E eu sei que muita gente vai me criticar falando, que horror, não é o momento de pensar na beleza, queremos proteção. Mas a gente é costureira e a gente estudou para unir proteção e beleza juntos, não é mesmo? E se tu quer saber sobre os meus acessórios, que eu sei que tu vai perguntar, é da lojinha da Estilizou, são acessórios de borracha super confortáveis, não incomoda para quem costura, o link tá aqui embaixo na descrição. E é isso, vamos todas ser estilizetes de carteirinha e ninjas da costura.